Olá, tudo bem com você? Eu sou o Nicolas Souza, aluno do curso de jornalismo da UNAERP e repórter do Portal Faro. E o tema do vídeo de hoje é sobre o processo histórico dos refugiados no Brasil. Mas antes de começar a explicar sobre o assunto, é importante estabelecer a diferença entre imigrantes e refugiados. Os imigrantes são aquelas pessoas que saem de seu país de origem por vontade própria, isto é, não são obrigadas a isso. Grande parte deles, inclusive, vai em busca de uma condição de vida econômica e social que seja mais vantajosa, com melhores oportunidades de trabalho, moradia e lazer, por exemplo. Os refugiados, no entanto, seguem uma linha de definição diferente. Ao contrário dos imigrantes, eles são forçados a sair de sua terra natal, seja por conta de perseguição política, social ou religiosa, seja pela violação de direitos humanos, conflitos armados ou cenários de catástrofes naturais em seu país. Agora que você sabe a diferença entre esses dois termos, podemos prosseguir. O Brasil, desde o momento em que passou a ser conhecido como tal, tem recebido uma quantidade incontável de refugiados. Todavia, é possível fazer um recorte mais crível dessa realidade a partir da década de 1920. Ao longo desse período, mais de 75 mil pessoas pisaram em terras brasileiras na condição de refugiados, advindos especificamente da Alemanha e Itália. Esse fluxo expressivo se deu a um dos principais conflitos da história da humanidade, a Primeira Guerra Mundial. Falando dela, 75 mil alemães e milhares de italianos se deslocaram para o Brasil entre os anos de 1920 e 1929. Com a economia e cidades destruídas pelos conflitos na Europa, os refugiados passaram a acreditar em uma nova vida no continente americano. Em relação à Segunda Guerra, o governo brasileiro estipulava receber 700 mil refugiados do conflito. No entanto, dados referentes ao período de 1949 e 1951 apontam que o país acolheu entre 19 mil e 25 mil pessoas. Estas, porém, não vinham apenas do continente europeu. Neste cenário, era possível identificar um fluxo de pessoas que saíam de territórios da América Latina, assim como fugitivos de conflitos ocorridos na África e Ásia, devido ao processo de descolonização. Essa face do Brasil acolhedor que o país tinha deixou de existir na ditadura militar, que aconteceu entre os anos de 1964 e 1985. Nesse período, o Brasil impediu a entrada de centenas de refugiados, negando inclusive pedidos de asilo requeridos pela ONU, além de expulsar mais de 1.000 uruguaios, argentinos e peruanos, territórios nos quais também imperavam regimes autoritários. Com a redemocratização, o Brasil redefiniu sua legislação no que envolve os refugiados. Desse modo, nos anos seguintes, milhares de afegãos, angolanos, colombianos, palestinos, entre outros, vieram para o país em busca de refúgio. O novo milênio também registrou um fluxo maciço de refugiados, como aconteceu em 2010, ano no qual um terremoto atingiu o Haiti e obrigou muitos haitianos a buscarem asilo em terras brasileiras. Sírios e venezuelanos são outros que têm sido presença constante no país. Desde 2010, Síria e Venezuela têm enfrentado conflitos armados e crises econômicas e sociais sem prazo determinado para terminar. Os venezuelanos, principalmente, experimentam uma série de dificuldades para atravessar a fronteira com o Brasil, sendo alvo, muitas vezes, de grupos armados, tráfico humano, de incontáveis casos de preconceito e discriminação. Bem, eu espero que tenha gostado e aprendido com o conteúdo de hoje. Agradeço demais a sua atenção e a sua companhia. Te espero no próximo vídeo. Até mais!